Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje nós vamos juntos resolver mais uma questão sobre transformações da matéria, beleza? Só que antes disso, não esquece, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo de estudos, para você mandar cada vez melhor em Química ao longo da sua caminhada, beleza? Então, vamos lá para a nossa questão, vamos ver esse slide. Bom, a questão pede o seguinte: marque as alternativas referentes a fenômenos químicos. Então, olha, tem uma lista de fenômenos aqui, indo da letra A até a letra E. A gente vai ver um a um como é que a gente classifica cada fenômeno. Só que lembra, um fenômeno químico, tá, é aquela transformação em que ocorre rompimento de ligações químicas ou formação de novas ligações entre os átomos que compõem a substância. E nesses casos, tá, vai sempre haver a formação de uma substância diferente daquela que havia no início do processo. Tá ok? Então, olha só. A gente tem aqui um exemplo. Produção de plásticos a partir do petróleo. Isso é um processo físico ou um processo químico? Olha bem. A gente não produz o plástico diretamente do petróleo, para ser bem sincero. A gente faz um processamento do petróleo, separando as diferentes substâncias que tem na mistura que é o petróleo, e a gente chega em alguns materiais que são os nossos monômeros, tá bom? E depois que a gente tem os monômeros, a gente transforma eles nos polímeros. Vou dar um exemplo de um monômero muito usado. Esse aqui, o eteno, ou também, né, ele é um dos produtos petroquímicos mais usados para a formação de plásticos. Quando a gente usa o eteno, a gente vai formar o plástico PET. O PET não, o polietileno, tá bom? Esse é um plástico muito comum, você vê muito em sacolas de mercado, principalmente. E como é que acontece o processo onde o eteno, ou vulgarmente chamado de etileno, é transformado em polietileno? É o seguinte, pensa que o monômero, né, ele é como se fosse um tijolinho, e você vai usar vários tijolinhos para formar um muro, uma parede, tá bom? E isso na química como é que acontece? Você vai ter um monômero fazendo uma ligação química com outro monômero. Uma cadeia muito grande de ligações entre cada um daqueles monômerozinhos. Quando acontece essa ligação, a gente deixa de ter um monômero. A gente passou a ter um novo material, que é o polímero. Então, para você ter uma ideia, o etileno ele é um gás a temperatura ambiente. E aí, quando ele reage e forma o polietileno, a gente tem lá essa fala do mercado, que é um plástico, um material sólido. Então ele tem propriedades muito diferentes, é um outro material, tá certo? Então a gente tem aqui, isso não é um processo, né, uma transformação química, beleza? Então estamos aqui marcando essa opção. Vamos ver a letra B. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Então olha, não é tudo cobre, barra de cobre, fio de cobre, a gente não tem transformação, não tem formação de uma substância nova, a gente está apenas mudando a forma. Pensa, por exemplo, eu tenho aqui uma caneta de plástico. Se eu pegasse essa caneta de plástico e quebrasse ela, a gente não ia ter a formação de um novo formato? E nisso, a gente não tem, então, transformação química. A gente tem nenhuma transformação física. Então, a letra B é um processo físico, a gente não vai marcar. Continuando, né? Letra C. Fabricação da coalhada a partir do leite. Eu vou te falar que essa eu tive que pesquisar. Eu não conheço coalhada. Aí eu fui lá, dei um Google aqui e vi que a coalhada é produzida no processo de fermentação do leite. Tá? A fermentação é o seguinte, a gente coloca uma levedura ou uma enzima que ela é usada para fazer algumas reações com o material que está ali presente no leite. Então, por definição, né, se tem uma enzima que é um catalisador de processos de reação química, a fermentação ela é um processo bioquímico com transformação das substâncias. A gente vai sair de um material inicial formando um novo material. Então, sim, a fabricação da coalhada, a fabricação de queijos, a fabricação de iogurtes, desses materiais que passam por fermentações, o vinho, a cerveja, são sim processos químicos. Beleza? Letra D. Desaparecimento do açúcar ou do sal de cozinha quando agitados em uma pequena quantidade suficiente de água. Beleza?
Vamos lá. Primeiro que essa água, esse açúcar não desaparece, né? Se a gente provar aquela mistura feita, a gente vai ver que ela tem um gosto doce se for açúcar, ou salgado se for feito com sal, não é isso? Ele não desapareceu. Se a água fosse evaporada, nós íamos ter ali açúcar ou íamos ter ali sal, tá? Então, o que acontece aí é apenas a dissolução dos compostos. A dissolução não é uma transformação química. Ela apenas é um afastamento das moléculas que estavam presentes naquele sólido para formar aquela solução. Então, isso é um processo meramente físico. Beleza? Então, seguindo, nós temos aí, letra E, produção da gasolina a partir do petróleo. Lembra que eu falei lá na letra A, que a gente falou do monômero? Que antes de a gente poder construir o monômero, a gente pega o petróleo e separa os diferentes materiais que tem dentro do petróleo, que é uma mistura muito complexa de materiais. Um dos materiais que a gente separa do petróleo é a gasolina, mas isso é apenas uma separação das substâncias, tá bom? Então a gente vai separar as substâncias que tem no petróleo, a gente vai separar uma série de substâncias que formam a gasolina. E então ela não é, né, um processo químico. A gente não fez uma reação química do petróleo para chegar até a gasolina. Porém, vamos lá, existe um processo químico chamado craqueamento. Mas isso é um porém, tá certo? Porque a nossa questão não fala isso, tá? Estou pensando no processo clássico, onde a gente pega o petróleo e produz gasolina, é um processo físico, tá certo? Agora, se eu chegasse e pegasse uma fração do petróleo que não tem compostos da gasolina, eu colocasse para passar por um processo de craqueamento, a gente iria conseguir produzir um pouquinho mais de gasolina. Então, olha, eu tinha ali uma fração do petróleo, uma porcentagem do petróleo que não tinha mais gasolina. Aí eu submeto a uma reação química e eu faço gasolina. Então, aí, nesse caso, seria, sim, um processo químico. Mas, na nossa questão, ele não falou sobre o craqueamento, né? Ele está falando de um tratamento genérico de petróleo, que, via de regra, é por destilação, que não tem reações químicas. Beleza? Então, transformação física. E um prego enferrujando? O prego enferrujando, ele é um processo químico, né? Porque, olha, a gente tem no início o ferro, que é o Fe, e ele vai se transformando num processo chamado oxidação em Fe2O3. Então, eu estou formando uma nova substância química. Então, isso é uma transformação química. Então, a gente tem que marcar aí. E letra G, queima da gasolina. Quando a gente queima a gasolina, a gente vai pegar substâncias como, por exemplo, o octano presente nela, que é C8H18, vai reagir com o oxigênio do ar e vai formar CO2 e H2O. Então, isso é sim um processo químico. A gente está partindo de uma substância e formando outras substâncias diferentes. Então, transformação química, sem dúvidas. Letra H, fotossíntese realizada pelas plantas. É um processo em que a gente tem CO2 e a água que a planta consegue capturar, né? E ela transforma em glicose sempre que ela vai fazendo esse processo. Então, a gente tem formação de novas substâncias a partir das substâncias iniciais. Transformação química. Tá? E letra I, a última, decomposição da luz em um prisma. A luz, ela não é considerada uma matéria, né? A gente não consegue pegar 100 gramas de luz, vamos pesar uma quantidade de luz. Isso não é matéria. E se não é matéria, a gente não consegue, né, pegar ela e submeter a uma transformação química, beleza? Isso é um processo físico apenas. Tá ok, pessoal? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, comenta aí para eu poder te responder e te ajudar da melhor forma possível. E, se ajudou, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo para você, beleza? Nos vemos em breve. Até logo e bons estudos!